Ora então, olá novamente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro dia da ISESM Open Week. O webinar de hoje surge no âmbito da pós-graduação em Enfermagem e Neonatologia e vem falar-nos sobre o enfermeiro como o elo vital entre a tecnologia, a ciência e o cuidado seguro em neonatologia. Quero desde já agradecer a todos os presentes aqui conosco, desejar-vos um excelente webinar e, sem mais demoras, passar a palavra à professora Elsa Restier Gonçalves, diretora da escola, também coordenadora desta pós-graduação em Enfermagem e Neonatologia, e a quem também peço o favor de apresentar os nossos ilustres convidados de hoje. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos bem-vindos aqui a este nosso webinar, de uma área muito querida para qualquer um de nós que vocês estão a ver aqui representados, que representam bastante aquilo que é a essência da nossa pós-graduação. Uh, o que nós vamos hoje, o que nós vamos hoje partilhar convosco, e agradecemos desde já o facto de terem escolhido estar connosco a esta hora e ouvir-nos um pouco. São essencialmente partilhas e experiências, expertises de cada um dos enfermeiros que vão falar, com muita experiência em neonatologia e que são simultaneamente conteúdos abordados na neonatologia, nesta pós-graduação de enfermagem de neonatologia. Portanto, o que nós quisemos trazer foi, com outro caráter, não tão expositivo, mas sim de partilha de experiência pessoal, aquilo que são, no fundo, conteúdos trabalhados na pós-graduação. Naturalmente temos uma ambição, e ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, e se calhar fica já aqui a partilha também com todos os presentes, é de que nós gostávamos de que a Ordem dos Enfermeiros considerasse a enfermagem e a neonatologia como uma competência acrescida avançada. E isso era muito importante. Portanto, existem condições para acontecer, mas uma das condições é as pessoas, os enfermeiros que têm apetência para esta área, terem de alguma forma formação específica também nessa área, além da sua experiência. E, portanto, quem sabe, num futuro mais ou menos próximo, nós possamos considerar esta área como uma competência acrescida, avançada em enfermagem e reconhecida pela nossa Ordem dos Enfermeiros. Portanto, sem mais demoras, vou passar também a apresentar os nossos oradores de hoje. Portanto, quem vai partilhar convosco mais do que isso. Portanto, temos a enfermeira Cláudia Pinheiro, que é também coordenadora, professora na escola e coordenadora da pós-graduação. Temos o enfermeiro Luís Francisco, que também é colaborador da pós-graduação, que é professor na pós-graduação e que depois, mais à frente, pode eventualmente acrescentar mais alguma coisa à sua apresentação. A professora Ana Rita Pereira, que é enfermeira também de formação inicial e é colaboradora na escola e também na pós-graduação. E temos a Ana Gaspar, que ainda não está visível, mas que eu acredito que é a enfermeira que participa, que também professora da pós-graduação e enfermeira também de neonatologia. E, portanto, eu vou já, para não demorarmos, partilhar aqui um conteúdo para nós começarmos a entrar dentro do espírito do que é a nossa pós-graduação. Não sei se já conseguem ver. Conseguimos sim, professora. Ok. E está em modo de apresentação? Sim. Ok, muito bem. Cláudia, passo-te a palavra. Boa tarde a todos. Tal como a enfermeira Elsa disse, sou uma das coordenadoras da pós-graduação. Esta pós-graduação em enfermagem e neonatologia pretende, de algum modo, dar contributos aos enfermeiros que trabalham nestas unidades para um melhor cuidado de enfermagem a estes bebés e a estas famílias. Seguimos a maioria dos enfermeiros que compõem o nosso leque de docentes são enfermeiros de unidades de neonatologia ou com experiência na área da neonatologia ou em alguma das áreas que nós vamos abordar. Seguimos um bocadinho este modelo que está exposto, que é o modelo de cuidados integrativos para o neurodesenvolvimento neonatal, muito centrado no recém-nascido e na família, com uma abordagem do ambiente que envolve
este recém-nascido e esta família, ou seja, o ambiente das unidades de neonatologia, e depois com um enfoque muito especial em algumas áreas específicas de intervenção, que devem ser não só de intervenção em termos de promoção do desenvolvimento destes bebés, mas também de proteção desses mesmos sistemas contra agressões e contra o ambiente, com os efeitos do ambiente das próprias unidades. E essas áreas são, cada uma destas pétalas desta flor, são as áreas de maior enfoque. A pós-graduação está dividida em unidades curriculares que dão suporte, portanto, que têm por base estas temáticas que estão aqui, sendo que cada profissional que vem falar é, de algum modo, não só perito na área da neonatologia, mas muitas vezes perito em cada uma destas áreas. E espero que demonstrem interesse por frequentar esta nossa pós-graduação e estou aberta a qualquer questão que depois no final queiram colocar. Acrescentar que a nossa próxima edição, a 8ª edição desta pós-graduação, terá início em fevereiro do próximo ano, e aqui neste QR Code fica disponível o flyer de apresentação da pós-graduação, se tiverem interesse em de alguma forma aproveitar já alguma informação. De resto, no site da escola fica disponível toda a informação. Eu vou parar de partilhar para darmos início agora à partilha da enfermeira Ana Rita Pereira, também professora na escola. Obrigada. Olá a todos. Quando a professora Elsa acaba de partilhar, vou tentar partilhar então aqui uma breve apresentação. Ok, Rita, podes avançar, desculpa. Não faz mal. Estão a ver em modo... Oi, desculpem. Deixem-me só minimizar. Estão a ver em modo apresentação? Agora? Sim. Sim? Sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, o que vos venho falar é um bocadinho sobre a área da qualidade e da segurança em neonatologia, e não posso deixar de dizer que esta é uma área que para mim é uma área muito querida, uma área que me faz muito sentido falar, e que é uma área que tem vindo a crescer imenso. A área da preocupação com a qualidade dos cuidados e com a segurança tem vindo a crescer imenso a nível mundial, e é transversal a todos de quem cuida de pessoas e quem se preocupa com a área da saúde. A área da neonatologia, especificamente na área da neonatologia, é algo que também tem vindo a crescer, mas um bocadinho a acompanhar a passo e passo a evolução que tem acontecido com os adultos, portanto, a beber muito do que foi produzido para os adultos e depois a evoluir com as especificidades da neonatologia. Sabemos que a neonatologia conjuga dois fatores que contribuem muito para esta preocupação com a segurança e com a qualidade dos cuidados. Primeiro, estamos a falar de unidades de cuidados intensivos, em que a complexidade é bastante elevada e, portanto, o risco de dano, o risco de danos associados aos cuidados de saúde é bastante elevado. Portanto, estamos a falar de um contexto de elevado risco, mas sabemos também que a população neonatal é uma população particularmente vulnerável e, portanto, particularmente suscetível ao dano associado aos cuidados de saúde. Portanto, conjugamos aqui dois fatores com muito peso que levam, como se costuma dizer, a uma possível tempestade perfeita. Sendo uma grande coincidência, uma coincidência muito feliz, hoje a Organização Mundial de Saúde celebra o Dia Mundial da Segurança do Doente e este ano, o ano 2025-2026, portanto até 17 de novembro de 2026, a temática que está a ser trabalhada pela Organização Mundial de Saúde é precisamente a segurança desde o nascimento. Ou seja, até agora a Organização Mundial de Saúde focava-se muito em... todos os anos emanava um tema para ser trabalhado durante esse ano, relativamente à segurança do doente, desde 2019, mas era sempre temas transversais a todos. Este ano preocupa-se com uma franja da população a quem são prestados cuidados de saúde, portanto preocupa-se com a população neonatal e com a população pediátrica e a grande preocupação em promover cuidados seguros.
como por base desta preocupação está então o cumprir o ODS 3, particularmente o ODS 3.2, em que se pretende, a ONU diz-nos que se pretende até 2030 acabar então com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, e portanto reduzir taxa de mortalidade até aos 5 anos e taxa de mortalidade neonatal. Portanto, vamos ter um ano em que a Organização Mundial de Saúde nos diz vamos dedicar durante este ano a prestar os cuidados mais seguros possíveis a esta população. E pensar então que as áreas de intervenção que vão ser trabalhadas mais durante este ano começam desde o parto, portanto, promover nascimentos seguros, à questão da segurança da medicação, em específico da vacinação. Não nos esqueçamos que a população pediátrica é o grande foco, é a população de grande foco para a vacinação, a promoção de diagnósticos seguros, prevenção de infecções e o reconhecimento precoce de sinais de deterioração clínica. E a Organização Mundial de Saúde lança estes 4 grandes alertas, que são: nós lembrarmos que as crianças não são adultos em miniatura, portanto, nós não temos apenas que reduzir dose, não temos apenas que encolher espaços, as crianças necessitam de cuidados adaptados ao seu desenvolvimento, cuidados individualizados e com a preocupação específica de segurança adaptada às suas necessidades. Preocupa-se também, lançou o mote da questão de prestarmos cuidados seguros e, portanto, a segurança em primeiro lugar, independentemente do contexto, portanto, quer a criança seja cuidada no bloco de pares, na neonatologia, na pediatria ou nos cuidados de saúde primários. Lança também o mote de que a maior parte das causas de danos associados aos cuidados de saúde são conhecidas e, portanto, urge, como profissionais de saúde, atuarmos em causas já conhecidas. Portanto, não podemos dizer que o desconhecimento nos leva a não poder agir. Elas já são conhecidas, já existe este conhecimento. E que a segurança depende muito e grandemente de criarmos sistemas seguros, mas também termos equipas seguras. E equipas seguras só se consegue com formação e com treino. A neonatologia é, sem dúvida, um ambiente de elevada complexidade a nível tecnológico, em que a extrema vulnerabilidade do recém-nascido está associada a um elevado número de internamentos neonatais, a uma grande fragilidade imunológica, a exposição elevada a procedimentos invasivos, e sabemos que quanto mais prematuros, maior a probabilidade desta exposição acontecer e maior esta vulnerabilidade, há um aumento dos riscos de danos associados aos cuidados de saúde e a uma grande vulnerabilidade também da família. Não só vulnerabilidade porque tem uma criança internada, mas também vulnerabilidade porque é uma família que se está a constituir desta forma pela primeira vez. Portanto, há um novo elemento que está a entrar na família. Sabemos que, a nível de recursos na neonatologia, é fundamental termos uma cultura de segurança, promovermos a qualidade dos cuidados e uma prática baseada na evidência, e estas equipas de trabalho devem ser constituídas por profissionais de diversas áreas, em quantidade adequada e com uma formação específica adequada. Trago-vos estas 2 frases quase provocatórias, que é: nunca nos podemos esquecer que quando olhamos para um bebê, quando olhamos para uma criança e olhamos para a sua família, devemos pensar que primeiro não vamos fazer pior. E já Hipócrates nos dizia isto: primeiro a nossa preocupação deve ser não vamos prejudicar. E Florence Nightingale também nos dizia: pode parecer estranho anunciar que a principal exigência de um hospital seja não causar dano aos doentes. Portanto, quando olhamos para um bebê numa neonatologia, a nossa grande preocupação é como é que nós vamos proteger esta criança, como é que nós vamos proteger o seu desenvolvimento, o seu crescimento e não fazer pior ao seu desenvolvimento e à sua melhoria. Não esquecendo que a população neonatal internada em neonatologias muitas vezes está internada por uma questão de fragilidade, vulnerabilidade e não tanto por uma questão de doença. Então, especificamente em relação à equipa de enfermagem, porque isto é uma pós-graduação de enfermagem em neonatologia, o que sabemos é que os enfermeiros estão 24 horas junto do recém-nascido, são o seu interlocutor preferencial, quer do recém-nascido, quer da própria família, que presta cuidados diretos aos doentes e família, que está altamente implicada na gestão do processo de saúde e adaptação à condição familiar e social. No entanto, existem muito poucos estudos de dotações, portanto, de quantidade de profissionais e qualidades profissionais em neonatologia, ou até existem poucas guidelines internacionais. O que é verdade é que existem alguns organismos, como a FCNI, por exemplo, que está a tentar emanar estas guidelines, mas sabemos que ainda é um grande percurso que tem que ser elaborado. Obrigada por este bocadinho e vamos tentar prestar cuidados seguros e de qualidade ao máximo na neonatologia.
Obrigada, Rita. Vamos, Nada. naturalmente, no final das apresentações, deixar um espaço para debate ou para colocação de questões ou partilha mesmo de experiências, e penso que estamos agora em condições de passar a palavra ao Luís Francisco, primeiro Luís Francisco, professor da pós-graduação. Então, o Luís está com dificuldade em conseguir retornar à nossa sessão, e para não perdermos mais tempo, vou dar a palavra à Ana Gaspar. Ok, vou tentar então partilhar. Olá, Ana. Olá. Então, não sei se já estão a ver a apresentação. Sim. Sim, pronto. Então, como a enfermeira Elsa disse, eu chamo-me Ana Gaspar, tenho um mestrado de especialização em saúde infantil e pediatria, sou instrutora internacional de massagem de família, tenho também formação em Fine nível 2, para também dar resposta aos cuidados centrados no neurodesenvolvimento, como a enfermeira Cláudia falou, e também sou assessora certificada de lactação. Trabalho então em neonatologia na Maternidade Alfredo da Costa desde 2015, onde faço parte de alguns grupos de dinamizadores na unidade. Sou também fundadora do projeto Apoio à Parentalidade da Aventura do Cuidar, e neste momento também estou como elo de Comissão Técnica de Apoio da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Pediatria e Neonatologia, onde faço parte no fundo, estou um pouco responsável lá, juntamente com uma colega, pelas redes sociais, e neste momento também a fazer a revisão dos estándares europeus de neonatologia. Para além disto, do meu trabalho em neonatologia, tenho um trabalho principal, 24 horas, que sou a mãe destas duas meninas, e não podia deixar de falar delas porque considero que existe uma enfermeira, Ana, que trabalha na neonatologia pré e pós ter sido mãe. E hoje foi-me então pedido para falar um bocadinho sobre a minha experiência na neonatologia, a minha perspectiva, e eu resolvi dividir, no fundo, nestas três grandes áreas, ou seja, no impacto, nos desafios e aprendizagens, e também no crescimento profissional e no papel da equipa. Relativamente ao impacto, quando falamos em impacto, ninguém está preparado para aquilo que vamos vivenciar numa neonatologia, quer seja por fundamentos teóricos, técnicos, porque a verdade é que também não temos muita formação nesta área na nossa licenciatura base, mas também, não falando aqui apenas do impacto negativo, seja pela carga emocional constante, pela pressão constante, mas também temos aqui um impacto positivo, ou seja, nós temos um sentido de propósito, temos realmente um impacto positivo na vida destes pais, destas famílias, destes bebés. Por outro lado, nós temos a certeza que aqui em neonatologia cada grama conta, não é? Cada gesto, cada cuidado nosso faz a diferença. A vida efetivamente cabe na nossa palma das mãos, e nós sabemos que pequenos progressos do dia a dia são grandes vitórias. E como também a enfermeira Rita tinha dito, nós aqui somos muitas vezes a ponte, não é? Entre a tecnologia, o vínculo, o colo dos pais, e é com o nosso cuidado que acabamos por ajudar os pais a ganhar coragem, a tocar no seu bebê pela primeira vez, e existe uma aprendizagem constante. Se nós sabemos que, por um lado, a ciência, o avanço tecnológico salva vidas, o nosso cuidado transforma a vida destas crianças, destes bebés e destas famílias. Depois, relativamente aos desafios e aprendizagens, se numa fase inicial, quando começamos a trabalhar, são desafios muitas vezes mais técnicos, não é? De aprender a fazer, aprender a colocar uma sonda, pronto, no fundo, aprender questões mais técnicas, pela alta complexidade, como também já foi falado, e pela evolução rápida do quadro clínico, porque o que é agora não é mesmo daqui a 5 minutos, nestes bebés, nós sabemos que cada alteração do quadro tem realmente um grande impacto no quadro clínico destes bebés, mas também no que diz respeito à parte emocional. E aí também temos um crescimento. Todos os dias temos uma nova aprendizagem. Aqui o nosso papel também é muitas vezes segurar na mão destes pais, traduzir a esperança, sem retirar a esperança, como eu costumo dizer, ou seja, dar uma esperança realista,
a estes pais, a estas famílias, e nós também aprendemos todos os dias, seja pela própria ciência, que está em constante evolução, novas guidelines, novos protocolos, a parte da equipa, aprendemos muito em equipa, das famílias e, sobretudo, também dos nossos bebés. Relativamente ao crescimento profissional e ao papel da equipa, pelo menos eu falo pelo meu local de trabalho, não é? Nós, acho que ia ser assim em todo lado, mas nós trabalhamos efetivamente a equipa, ninguém cuida sozinho. Cada um tem um papel essencial, seja médico, seja fisioterapeuta, seja terapeuta da fala, seja psicólogo, seja assistente social, todos nós acrescentamos valor todos os dias a estas famílias e a estes bebés. Cada um de nós, ou porque temos uma expertise numa área e outros noutra, mas procuramos efetivamente trabalhar em equipa em prol do bem-estar e dos cuidados destes bebés e desta família. Efetivamente, o trabalho da equipa é o que nos garante a segurança, a confiança e os resultados, e cada um acrescenta valor e cada voz conta, efetivamente. Ou seja, juntos nós conseguimos transformar fragilidade em força e medo em esperança. Nós começamos com a autonomia, depois passamos à técnica e essencialmente também é a resiliência do nosso trabalho e também do nosso crescimento profissional. Depois, eu trouxe-vos aqui um vídeo que transcreve um bocadinho as minhas vivências, as vivências das minhas colegas. Eu pedi autorização para a partilha de imagens e isto traduz um bocadinho do que é para nós trabalhar em neonatologia, para nós e para os pais, para quem passa connosco o dia a dia. Por isso vou passar. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver a vida segue, espera, pretende, cada passo que damos em frente, caminhando sem medo de errar. Claro que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol envia há de sempre me iluminar. As algemas de cada momento, meu destino. A sombra segura, diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver a vida que sempre estava presente, cada passo que damos em frente, caminhando sem medo de errar.
E creio que a noite sempre se tornará dia. E o brilho que sobe do dia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está a chegar. Está o melhor de mim está a chegar. Está o melhor de mim está a chegar. Posto isto, acho que se o vosso objetivo é vir a trabalhar em neonatologia, pedir transferência para a neonatologia, ou se o vosso objetivo é prestar os melhores cuidados possíveis a estes bebés e a estas famílias, acho que estão no sítio certo, na pós-graduação certa. Temos um corpo docente bastante amplo, com expertise em diferentes áreas de neonatologia, por isso inscrevam-se. Obrigada. Obrigada, Ana, pela partilha. Ficam também para o final todas as curiosidades e questões que queiram colocar à Ana, como aos outros colegas, naturalmente teremos esse espaço. Luís, estamos agora preparados para... Vamos tentar. Há bocadinho isto é um erro de segurança. Vamos ver se eu Muito consigo bem. agora. Agora já o ouvimos. Acho que desta vez consigo. Agora vai. Como Muito estava em bem. gravação, ele bloqueou automaticamente. Deixem-me só ver se consigo pôr isto. Pôr o ecrã todo. Ok, acho que já conseguem ver. E conseguem ver a apresentação desta vez, correto? Sim? Perfeito. Certíssimo. Então, em primeiro lugar, agradecer de facto o convite de vir falar hoje aqui neste webinar e trazer também um bocadinho aquele tema que para mim é o mais querido, que eu acabo por trazer também no âmbito da pós-graduação. Ainda há bocadinho a professora Cláudia falava de facto do modelo dos cuidados integrativos e aqui eu acabei por dar o alerta e criar aqui um enfoque na parceria com as famílias, porque de facto é um dos módulos onde eu colaboro e que me faz sentido também de acordo com o tema que eu estou a trabalhar na lógica do doutoramento. Quando nós falamos da parceria com as famílias, nós de facto temos que pensar sempre nesta lógica de quais é que são as suas necessidades, de que forma é que eu posso trabalhar junto destas famílias, o que é que eu consigo trabalhar e desenvolver nelas e o que é que elas também precisam. E isso faz-me trazer hoje um bocadinho deste tema que é relacionado com a promoção da transição para a parentalidade em casais LGBTQIA+, e nomeadamente alguma reflexão sobre as especificações da alimentação, para trazer também aqui um bocadinho de um espicaçar do pensamento e pensarmos também um bocadinho mais fora da caixa. Deixo também o e-mail se quiserem entrar em contacto. Eu começo sempre com esta frase, eu gosto muito dela, que é: o amor nunca deve significar ter de viver com medo. E quando falamos do amor em diversas perspectivas. Ainda agora falávamos também deste receio, do medo, da lógica de ter um bebê na neonatologia é bastante assustador, e sobretudo quando falamos de uma família que poderemos dizer que não é tão tradicional, o facto de termos que enfrentar uma equipa profissional desconhecida também acaba por trazer bastante receio, bastante dificuldade. É um tema bastante estudado, normalmente acabo por mostrar todos estes artigos. A Abby Goldberg, da área da psicologia, já trabalhou bastante a perspectiva do desenvolvimento da lógica da psicologia nestes casais. E o que é que para nós é importante é pensar que, sendo enfermeiros em neonatologia, temos que sempre garantir aquilo que é a definição de saúde para aquela criança e para aquela família, e é de facto garantir que existe uma satisfação da saúde em todos os seus standards de cuidados, sem qualquer distinção de raça, de religião, de crença política, económica ou de condição social. Também já falámos um bocadinho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como podem ver, vamos cruzando aqui entre os três docentes algumas destes conceitos e alguns destes referenciais. Aqui eu destaco sobretudo o 3, também na ótica da saúde e bem-estar, e neste desafio que, de facto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos dão enquanto enfermeiros de neonatologia para cuidar das famílias.
Para falarmos deste tema é importante falar também do que é que são os conceitos por detrás, que são isto que origina muitas das vezes aqui a dificuldade em conseguirmos trabalhar em parceria com cuidados com aquela família, porque se não conseguimos perceber do que é que nós estamos a falar, é difícil nós conseguirmos trabalhar de forma íntegra, de forma autêntica, de forma honesta e de forma próxima. Não vou destacar todas estas dimensões, queria trazer de facto era este diagrama, este esquema. Deixo também um link que tem informações adicionais, que tem recursos, que tem a bibliografia, que tem vídeos que apoiam a explicação de todas estas áreas, e deixo o QR Code, uma lógica mais digital, para que quem quiser possa fazer a leitura. No fundo, o que nós dizemos é que esta sigla da comunidade LGBTQIA+, tem a ver com esta articulação entre quatro grandes conceitos. O que é a identidade, o que é a orientação, ou seja, a pessoa pelo qual nós nos atraímos efetivamente, a forma como eu me expresso e a questão do sexo biológico à nascença. Olhando então para a questão Oi, acho que perdi a partilha de ecrã, desculpem, não sei o que é que se passou. Vou voltar a pôr. Acho que conseguem ver. Olhando para este desafio da amamentação, sendo um dos pontos em que nós junto destas famílias e que de facto na neonatologia trabalhamos lado a lado em parceria para conseguir estabelecer, o que é que nós sabemos é que nesta população, e sobretudo quando são duas mães, existem características sociodemográficas importantes que influenciam esta decisão de amamentar, que o período de presença na neonatologia tem um impacto bastante negativo, que o contexto da gravidez é fundamental para nós conseguirmos entender também a intenção de amamentar e a intenção das duas mães de amamentarem. Como é que tem sido a experiência do pós-parto e este receio do estigma, ou seja, de não falarem, não apresentarem a outra pessoa com medo de não serem aceitos ou que o bebê possa não ter os melhores cuidados de saúde. Trago também aqui esta ideia que existe um conceito inerente a esta possibilidade das duas mães poderem amamentar, que é o co-nursing, e existem estratégias para nós conseguirmos, de facto, ajudar e trabalhar em parceria nesta aquisição de uma lactação bem-sucedida, nomeadamente a massagem, a extração manual, a acupuntura, a terapia hormonal, os galotogogos, que são transversais a qualquer tipo de casal, mas depois também temos aqui duas grandes dimensões diferentes, que é a partilha equitativa da amamentação, ou seja, as duas mães podem amamentar, podem articular entre si, mas com uma articulação clara entre aquela que naquele momento está a amamentar, a outra terá que fazer extração ou manual ou com bomba para continuar a sua produção através da estimulação. Também existe esta possibilidade, em Portugal ainda não tanto, mas lá fora no estrangeiro, sobretudo na América, já se começam a ver alguns casos, por exemplo, da indução da lactação numa mulher transgênero, porque podemos ter um casal em que seja uma mulher com uma mulher transgênero. E isso também é interessante, porque existem várias possibilidades e pode acontecer. Também temos esse contacto na neonatologia. E também existem especificidades. Uma destas são a questão da terapia hormonal e da terapia de diferenciação de género. A nível da alimentação, os cuidados são exatamente iguais, e o que este estudo foi tentar perceber foi precisamente se existiria, do ponto de vista nutricional, a nível dos macronutrientes, algum tipo de diferença ou limitação, ou se teria menor valor nutricional, e aquilo que chegaram de conclusão é que, de facto, é um leite materno também robusto, com os macronutrientes necessários para o desenvolvimento daquele bebê. Deixo aqui um bocadinho esta ideia, no fundo, pensando em enfermagem, pensando enquanto enfermeiros em neonatologia, pensando na lógica da pós-graduação, deste ciclo que vem do cuidado de enfermagem. E se olharem, temos temos as 5 etapas do processo de enfermagem, que é avaliar sem estas ideias pré-concebidas, perceber efetivamente que tipo de família é aquela, como é que se identificam, quais é que são os seus valores, quais é que são as suas crenças, quais é que são a sua vontade nesta área da alimentação, identificar diagnósticos de enfermagem que sejam focados nestas necessidades específicos e individualizados, delinear estes resultados esperados de forma dirigida e mensurável com a família. Se calhar não podemos pensar da mesma forma a longo prazo, temos que criar aqui etapas de semana a semana, mês a mês com eles. Intervir com a fundamentação em evidência, aqui trago um bocadinho também um dos módulos da pós-graduação da prática baseada em evidência, sustentar-nos naquilo que são os artigos científicos, naquilo que são os estudos,
reavaliar e planear com a família os próximos passos. E, sobretudo, aquilo que não está aqui, mas que está representado com esta lâmpada, com esta luz, que é, quando falamos em prática baseada em evidência, e sobretudo nesta área, nós precisamos de maior evidência, precisamos de maiores estudos, precisamos de maiores relatos. Portanto, se tiver situações destas, por favor, vão relatando, vão publicando, vão partilhando as vossas experiências, porque falta maior evidência, maior contacto, e sobretudo em Portugal ainda existe muito pouca evidência sobre os nossos contextos de trabalho. Obrigado pela vossa atenção. Espero ter trazido aqui um bocadinho esta lógica da parceria de cuidados e daqueles que são os potenciais desafios do futuro e do presente nesta área, e fico disponível para esclarecer dúvidas no final. Obrigada, Luís. Sim. Terminando as nossas partilhas e que sobre áreas diversas, mas que todas elas confluem para a pós-graduação, e aqui com um caráter diferente da Ana Gaspar, que foi a pedido, não é? Que traduziu aqui a sua experiência e que falou numa questão muito curiosa de que é uma enfermeira diferente antes e depois de ter sido mãe. Eu também considero que também aconteceu isso comigo. Não me considerei, em termos técnicos, mais competentes, mas com outra sensibilidade. Não que tenha que ser obrigatório nós sermos mães ou pais para podermos cuidar com muita qualidade e segurança no âmbito da pediatria ou da neonatologia, mas percebo exatamente aquilo que disse. Tivemos a felicidade de ter este dia para partilhar as questões também que a Ana Rita nos trouxe com a questão da segurança e da qualidade, e não podia ter sido casamento melhor do que ter calhado nesta altura, e portanto foi muito bom também, e naturalmente esta especificidade que o Luís trouxe aqui um bocadinho, nos abrir um bocadinho horizontes e de percebermos de que temos de estar, não chega a dizer que cuidamos com qualidade, com a especificidade, mas também de estarmos atentos e não sermos, no fundo, opacos a toda a diversidade que pode ser traduzida por imensas reticências, não é? Portanto, este foi um caso já muito específico, obviamente é o objeto de estudo também do Luís, e Luís, muito obrigado também pela coragem também de desenvolver esta temática.